número 144. Quem achou diz amém. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto. Livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico, no saltério de 10 cordas te cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna a Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio, que transbordem os nossos celeiros, atulhado de toda sorte de provisões. Que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos. Que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura, nem mau sucesso. Não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Amém. É você, querido, você é bem-aventurado. Você é povo feliz, porque você tem o seu Deus como Senhor, o Deus verdadeiro, aquele que te amou de tal maneira, que entregou o seu Filho único para morrer no nosso lugar, no teu lugar. Amém? Vamos fechar os nossos olhos, Senhor, nós colocamos a palavra diante do teu altar. Deus, ela é verdadeira. E nós nessa noite pedimos, ó Pai, a palavra rema, Senhor, para que ela fale ao nosso espírito, Senhor, e que possa gerar em nós, Senhor, a transformação, que possa gerar em nós, ó Deus, um cântico novo, Senhor, em nome de Jesus. Eis-nos aqui, Senhor, fala com a tua igreja. Nós escancaramos os nossos corações, porque queremos, ó Deus, receber toda a porção que o Senhor já preparou para nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Queridos, nós somos responsáveis por tudo aquilo que plantamos e por tudo aquilo que declaramos. Quando nós somos tirados do reino das trevas e transportados para o reino da luz, nós tomamos uma posição no mundo espiritual, uma posição que anula os planos do inimigo. Mas, por isso, nós precisamos nos apropriar. Fala, eu preciso me apropriar das promessas, das bênçãos do Senhor. Então é responsabilidade nossa nos apropriarmos das bênçãos e promessas do Senhor.
E nós precisamos fazer declarações proféticas todos os dias nas nossas vidas. Quais são essas declarações? As que se encontram aqui, olha, que é para nós, é o nosso manual. Nós precisamos aprender a exercitar isso nas nossas vidas todos os dias. Declarações. Sabe por quê? Porque quando nós exercitamos isso nas nossas vidas, fala para o teu irmão, quando exercitamos as declarações proféticas, sabe o que acontece? Fala para ele. Fala, você passa a viver embaixo de um céu profético. Amém? Você passa a viver, nós passamos a viver embaixo ou debaixo de uma cobertura profética. E o que significa isso? O reino de Deus, os planos de Deus são estabelecidos nas nossas vidas. Dessa forma. E para entrarmos aqui naquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas durante esses 5 anos, eu queria explicar o que significa realmente andar embaixo de uma cobertura profética, ou seja, de uma palavra declarada que está na palavra de Deus. Vocês se lembram de Estevão? Quem aqui leu sobre Estevão, o primeiro mártir? Estevão andou embaixo de uma palavra profética. Tanto, vamos lá ver em Atos. Abra sua Bíblia em Atos, no capítulo 7. No capítulo 7. A partir do versículo 55 aí. Olha aqui que Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à sua direita. E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. Queridos, Estevão estava à morte aqui. Ele foi apedrejado e ele estava à morte. E quando ele diz isso, é porque ele estava embaixo de uma cobertura profética, tremenda, que Jesus mesmo havia declarado no mundo espiritual. Se nós pegarmos lá em Mateus, no finalzinho do capítulo, do livro de Mateus, no capítulo 28, vamos lá para o finalzinho de Mateus. Nós vemos o próprio Senhor Jesus fazendo uma declaração profética, que era para os discípulos e é para nós hoje, que diz assim, no versículo 19, no finalzinho aí, do capítulo 28 de Mateus. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O Senhor Jesus declara que, eis que estou convosco todos os dias. Agora você volta lá para Atos. Volta lá para Atos. Quando Estevão sete. Olha a declaração de Jesus se cumprindo aqui. Ele estava embaixo dessa cobertura e ele fala assim: eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem em pé à destra de Deus. O reino de Deus foi estabelecido na vida deste homem. E ele já não vivia o reino natural, ele vivia o sobrenatural de Deus. E aí mais para frente ele fala: Senhor Jesus, recebe
o meu espírito. E aqui a palavra de Deus fala que no versículo 59, ele estava sendo apedrejado, e ele invocava o Senhor de uma maneira, eu acredito aqui, de uma maneira calma, porque no outro versículo, fala que ele, ajoelhando-se, clamou em alta voz, não lhes impute mais este pecado. Quer dizer, perdoa. Não condena esse povo porque está fazendo isso comigo. Ele já estava num reino estabelecido pelo Senhor Jesus, embaixo de uma cobertura profética, e aquilo se realizou na vida dele. Eis que estou convosco até a consumação dos séculos. E Estevão pôde provar isso, porque ele viu os céus abertos e viu um homem, o Filho do homem, à destra de Deus. Ele viu o próprio Senhor Jesus. Então eu acredito que ele olhou, por isso que ele olha, né, dessa forma e fala: Jesus, recebe o meu espírito. Quer dizer, completa em mim aquilo que você iniciou. Não importa, ele estava morrendo fisicamente, mas o Senhor fala o quê? Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E ele estava mais vivo do que nunca ali, com a vida eterna, maravilhosa, em Cristo Jesus. Por que eu quis introduzir isso? De uma maneira para que a igreja entendesse o que Deus está fazendo na tua vida não é diferente do que o que fez na vida de Estevão. Ele foi um mártir. Você não foi apedrejado, não está sendo apedrejado. Mas não é diferente do reino que o Senhor está estabelecendo através da tua vida. Nós precisamos aprender a andar embaixo. Fala, debaixo de uma palavra ou de uma declaração profética. E quando nós inauguramos aqui, queridos, há 5 anos atrás, o Senhor nos deu uma palavra, e que hoje, mais do que nunca, depois de 5 anos, né, a gente entende como essa palavra nos deu proteção, cuidou de nós. Assim como quando você profetiza algo sobre a sua família, sobre a sua casa, você vai estar embaixo também dessa proteção, desde que esteja dentro da palavra de Deus, desde que esteja nos seus planos, nos seus propósitos. Amém? E eu quero que você vá lá comigo em Crônicas, 2 Crônicas. No livro de 2 Crônicas, no capítulo 6, eu vou ler alguns versículos, que foi isso que o Senhor, o pessoal que estava conosco nesse dia, 5 anos atrás, na inauguração, eu gosto de todo aniversário, lembrar dessa palavra. E a cada dia o Senhor vem nos mostrando que realmente nós estamos embaixo dessa declaração profética. Por isso nós temos caminhado com um zelo maravilhoso de Deus com as nossas vidas, nos ensinando, nos dando direção, nos mostrando como fazer e como caminhar. Aí no versículo 19, diz assim, é quando Salomão ora a Deus, ele havia terminado o templo, e ele ora a Deus, e ele fala: atenta, pois, a oração de teu servo, e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz o teu servo diante de ti. Eu me lembro que nós falamos: olha, Senhor, ouve a oração e a súplica do teu povo que está se reunindo nessa casa. Vocês estão lembrados, queridos? Vocês que estavam aqui nessa salinha ali, no início. E aí no versículo 20 fala: para que os teus olhos estejam abertos dia e noite sobre esta casa, sobre este lugar, do qual disseste que o teu nome estaria ali, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Depois no 21,
Ouve, pois, a súplica do teu servo, e nós colocávamos a da tua igreja. Ouve, pois, a súplica da tua igreja, do teu povo, quando orarem neste lugar. Ouve do lugar da tua habitação dos céus. Ouve e perdoa. Depois, no versículo 29, toda oração e súplica que qualquer homem, ou todo o seu povo, toda a igreja, fizer, conhecendo cada um a sua própria chaga e a sua dor, e estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tudo os céus, lugar da tua habitação, perdoa e dá a cada um, segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração. Porque tu, só tu, és conhecedor do coração dos filhos dos homens. Para que te temam, para andarem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Também ao estrangeiro que não for do teu povo de Israel. E eu lembro que aqui nós declarávamos assim: todo aquele que se achegar aqui, que vier e que não te conhece, esse é o estrangeiro. Porém vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e por causa da tua mão poderosa, e do teu braço estendido, e orar, voltado para esta casa, ouve tu dos céus, do lugar da tua habitação, e faze tudo o que o estrangeiro te pedir, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que esta casa que eu edifiquei é chamada pelo teu nome. E aí nós temos a aliança do Senhor com Salomão. E dentro dessa aliança, eu estou dizendo tudo isso porque eu anotei todos os versículos aqui, então eu estou acompanhando aquilo que a gente anotou há 5 anos atrás. E aqui tem a aliança do Senhor, e nós dizemos: Senhor, que essa aliança, da mesma maneira que Salomão fez contigo, nós queremos fazer também aqui essa aliança neste lugar. E nós começamos a declarar, porque a aliança que o Senhor fez com Salomão, ele apareceu com ele, aí no versículo 12, olha: de noite apareceu o Senhor a Salomão e lhe disse: ouvi a tua oração, e escolhi para mim este lugar, para a casa do sacrifício. Se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, se o meu povo, fala comigo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi teu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. O que significa isso? Aqui não faltará sucessores, filhos espirituais que serão levantados e que continuarão a obra que o Senhor iniciou neste lugar. Amém? É dessa forma. E nós fizemos essa aliança com o Senhor há 5 anos atrás. E nós pudemos experimentar o zelo do Senhor com as nossas vidas. O zelo do Senhor com o trabalho, com a obra, com os ministérios.
A cada momento, a cada ano, nós vamos falar de cada ano um pouquinho, assim como eu falei de manhã, mas a cada ano, o Senhor vinha nos acudir. Quando algo precisava ser feito, quando algo precisava ser consertado, o Senhor sempre enviou nesses anos, servos dele, abençoados, para trazer algo, para nos dar direção. Palavras proféticas, para nos dar a direção, para cuidar. Então nós podemos sentir o zelo do Senhor pelas nossas vidas. Quando Ele mandou o pastor Adriel para trazer aqui a paternidade, um seminário de paternidade, onde havia muitos órfãos, e que o Senhor tratou de uma forma maravilhosa, de uma forma tremenda. Quando o Senhor enviou o pastor Giovanni, quando passávamos por uma batalha espiritual que não entendíamos de onde vinha, e Ele enviou o servo para nos mostrar, para trazer uma palavra de revelação, para falar, é por aqui. Sabe por quê? Porque um dia nós selamos neste lugar uma palavra, uma declaração profética, e estivemos embaixo disso, e o Senhor pôde trabalhar nas nossas vidas. Vocês entendem isso, queridos? Se a tua casa, se a tua família não anda embaixo do zelo de Deus, é porque você não tem trabalhado nisso, não tem declarado uma palavra que vem dele sobre a tua vida, palavra de bênção, palavra de proteção, palavra de promessa. É assim que é estabelecido, o reino de Deus é assim. Nós não podemos mais caminhar sem ter isso. Nós não participamos mais de um reino onde há um domínio do príncipe das trevas. Nós participamos de um reino onde o domínio é do príncipe da paz. É isso. E nós precisamos ter sensibilidade para andar dessa forma, para declarar todos os dias, profeticamente. Por que profeticamente? Porque aquilo que o Senhor diz que vai cumprir, Ele vai cumprir. Ele não é homem para que minta. E nós experimentamos nesses 5 anos coisas maravilhosas. Nós falamos aqui de manhã sobre, para quem não estava, vamos lembrar um pouquinho, o nosso primeiro ano foi o ano do aprendizado. Fala para o seu irmão, do aprendizado. Quem está conosco há um ano apenas? Está um ano aqui, levanta a mão. Vocês estão no ano do aprendizado. Amém? E com certeza vocês vão estar aprendendo, e nós com vocês, a cada dia. E o ano do aprendizado nós passamos, e nós aprendemos com acertos e com erros. E aí passamos para o segundo ano, o ano da credibilidade. E começamos a perceber que havia uma convicção naquilo que Deus poderia fazer através das nossas vidas. Porque nós viemos para cá com um propósito. Quando Deus estabelece a igreja em um local, essa igreja tem um propósito: abençoar o lugar que ela está. E nós sabemos que aqui nós temos muitas vidas que moram aqui no bairro e que estão aqui hoje e que estão sendo abençoadas aqui. Amém? Aí o terceiro ano, quem lembra? Maturidade, né? Maturidade espiritual. Começou-se a ter uma maturidade dentro daquilo que o Senhor estabeleceu, dentro da convicção de não andar mais como menino. Quem está conosco há 2 anos?
Amém. Quem está a 3? Vocês estão vivendo agora a fase da maturidade espiritual que Deus está dando. Vocês não vão mais andar como menino, a todo vento de doutrina, com ânimo dobre. Mas o Senhor está estabelecendo na sua vida, se você permanecer buscando, embaixo da palavra profética, embaixo da declaração que um dia nós fizemos, o Senhor vai continuar dando o crescimento. Lá em Oséias 6,3, o que fala? Conheçamos e conhecer ao Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Essa fase, o terceiro ano. Aí fomos para o 4º ano. O 4º ano, o que é mesmo, queridos? Quem estava aqui de manhã? Do chamado. Mas aí, nós ficamos falando, 4º ano, o ano do chamado. Eu fui chamado para isso. Não, o 4º ano. O Senhor nos ensinou a realmente ter convicção e entender o versículo que está em João 15:16. Não fostes vós que escolheste a mim, mas fui eu que escolhi a vós outros. E vos designei para dar fruto e o fruto permanecer. Esse 4º ano, nós começamos a entender que Deus tinha um propósito nas nossas vidas e que esse propósito não vinha da minha vontade, não vinha da tua vontade, mas vinha da vontade do Pai. Porque foi Ele que estabeleceu. Nós não escolhemos o nosso chamado e nós não escolhemos dons. O Espírito Santo derrama da maneira que lhe aprouve. Ele derrama sobre as nossas vidas. E aí nós precisamos entender apenas uma coisa: foi o Senhor que me escolheu. E Ele me designou para dar fruto. E aí esse é o 4º ano. Bom, né? Teve confirmações de chamados e nós estamos vivendo muito bem. Aí chegou o 5º ano. Fala assim, 2011. Foi o 5º ano. Que nós estamos completando. Completou ontem, 24 de março. Né? E nós estamos comemorando hoje. Queridos, o ano de 2011 é o ano, ou melhor, o 5º ano. O ano dos... Quem esteve aqui de manhã? O ano dos frutos. E é bom, não é? Porque meu chamado é esse. O Senhor me designou para dar fruto e o fruto permanecer. Mas acontece que todos nós ficamos... quando chegou no 5º ano, o que aconteceu? Eu acredito que muitos aqui pensaram como eu. Chegou no 5º ano, que bom! Ano dos frutos. Agora a gente começa a ver frutos. E realmente aconteceu. Mas muitos frutos são amargos ainda. Eu falei aqui de manhã, você que tem a sua empresa, você que começa algo na sua vida, não é diferente disso que eu estou falando aqui agora, sobre um ciclo. Porque Deus trabalha nas nossas vidas através de ciclos. E se você começa uma empresa, no primeiro ano, você não pode tirar nada. Você precisa aprender a trabalhar nessa empresa. O segundo ano, a tua empresa precisa ter credibilidade aonde você está, para que as pessoas possam te procurar. O terceiro ano, você vai estar maduro para fazer bons negócios. Vocês estão entendendo, queridos? Não é diferente, nós estamos só separando do mundo espiritual. A igreja trabalha no espiritual, porque Deus trabalha assim com as nossas vidas, mas é com ciclo. Mas esse serve lá fora também, e glória a Deus por isso, porque Deus nos ensina a cada dia. E aí depois da maturidade,
O que acontece na tua empresa? Ah, eu tenho um chamado? Tem. Porque de repente, você chega no 4º ano e você fala, eu não dou para isso. Não é isso a empresa. E aí você precisa mudar de profissão. Ou investir melhor ali, se realmente é aquilo. Não, me dei bem. É isso mesmo que o Senhor tem para a minha vida. Aí você vai investir segundo a vontade do Senhor. Agora o 5º ano, começa a aparecer alguns frutos dentro da tua empresa. E você vai querer comer rapidinho, não coma. Porque ainda não está pronto. Você precisa fazer, como diz lá fora, né, uma carteira. Você precisa trabalhar com prudência, para que depois você possa trabalhar seguro. Amém? Então essa é a empresa, mas vamos voltar para a igreja. Então nós estamos no 5º ano. E no 5º ano, nós pensamos nos frutos, porque é o ano dos frutos. E aí o que aconteceu? Eu pensei, né? Vamos viver bem, colhendo fruto agora. Os discípulos todos aprendem a olhar para os frutos. E eu até ministrei com algumas pessoas, olha, você precisa olhar para os frutos. Olha para os frutos, não começa a olhar dos lados. Falei para muitas pessoas assim. Mas aí, queridos, lá em João 12, no versículo 24, diz assim, que se o grão de trigo cair na terra, se ele não morrer, ele vai ficar só. Mas se ele morrer, vai acontecer o quê? Vai produzir muito fruto. Então o caminho dos frutos no 5º ano fala para o teu irmão, morte. Por isso que no 5º ano, nós ouvimos tanto falar em morte. Quantas vezes homens e mulheres de Deus pegaram esse púlpito e disseram, morra! Morra! Vocês ouviram isso, queridos? Morra. Porque precisa morrer para dar fruto. Não tem jeito de ser diferente. Então, em 2011, nós passamos pelo caminho de morte. Para quê? Para dar fruto. E mais uma coisa, caminho de poda. Porque se pegarmos lá em João 15, quando fala da videira, que ele é a videira verdadeira, e ele fala que nós somos os ramos, mas o ramo que não está ligado nele, ele corta, não serve para nada. Mas aquele que tiver ligado, ele poda, ele limpa para quê? Para dar mais fruto. E nós estamos ligados na videira verdadeira. Então, o 5º ano, para dar fruto, nós precisamos ser podados. Morreu a semente, começou a brotar, mas os ramos precisavam de poda. E quantas podas! Quanta morte, né, Adriana? Quanta morte, Cidinha, Fábio? Quanta morte. Vocês estão entendendo, queridos? E o Senhor, nesse tempo todo, zelando, cuidando, limpando, porque, fala assim para o teu irmão, porque nós andamos debaixo de uma palavra profética. E quantas vezes nós exercitamos Crônicas 7:14, na morte, na poda? Quantas vezes esse meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, e nós choramos e nos humilhamos diante de Deus. Para quê? Para que Ele pudesse cumprir em nós a palavra profética. Amém, queridos? E é isso. Quem viveu aqui 2011 e acompanhou conosco sabe do que eu estou falando. Sabe aquilo que nós passamos, mas era preciso passar.
Às vezes, você está querendo dar fruto, mas não quer passar pela morte. Não tem jeito. A semente precisa morrer. Você quer dar muitos frutos, mas não quer ser podado. Fala para o teu irmão, precisa ser podado. Para quê? Para dar muitos frutos. Mas muitos, fala para ele, mas muitos frutos. Muitos e muitos. E agora, queridos, nós estamos entrando no 6º ano. Quem está até no 5º ano conosco? Nós falamos do 3º, do 4º. Quem? 4 anos conosco. Glória a Deus. O 5º? 5º, acho que estou. 5º ano. Amém. Tem gente que não levanta a mão. Que ano você está, querido? Preciso descobrir que ano você está. Porque com certeza você está num período. Você tem um ciclo na sua vida. Amém? E eu quero dizer para você, se você está no 1º ano, você ainda tem bastante coisa para aprender. E nós precisamos de você, para que Deus possa manifestar em nós a glória dEle. Se você está vivendo o 2º ano, pode continuar crendo, porque a obra que o Senhor iniciou na sua vida, Ele é fiel para completar. Se você já entrou no 3º, já não está vivendo como menino mais, então, declare todos os dias, Oséias 6:3 na sua vida e fala, Senhor, eu quero conhecer e prosseguir a conhecer o Senhor. A cada dia. Precisa ser fortalecido nisso. Senão você vai viver, sabe o quê? Dando volta. O seu ciclo nunca se completa. Ou você interrompe todos os dias o ciclo, ou todos os anos. Onde mais nós interrompemos o ciclo que Deus estabeleceu para nós, sabe quando é? É nos frutos. É quando você fala, eu já estou pronto para dar fruto. Como que eu vou passar por isso? Entendeu? Você passa o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º ano? Já estou o cara. Não é assim? É nessa hora que você precisa morrer. É nessa hora. Para que o Senhor possa completar. Amém. E o 6º ano, nós estamos entrando no 6º ano. O 6º ano, nós falamos, já no final do ano, nós comentamos um pouquinho a respeito disso. Nós vamos entrar no 6º ano. E esse é um ano de refrigério. Fala para o seu irmão, refrigério. Alívio, consolo. Sabe por quê? Porque nós começamos a ver a coisa funcionar. Eu dei um exemplo aqui de manhã. É como se você trabalhasse muito tempo em uma máquina, em algo que você planejou, um projeto. E você trabalha bastante. Aí quando você vê aquilo andando, funcionando, você fica feliz e tem aquele alívio, funcionou. Eu acho que Noé deve ter dado esse alívio, né? Quando ele viu a arca flutuando, né? Ai, 130 anos. Não é verdade? Funcionou. Então, o 6º ano, nós trabalhamos bastante. Então, agora, há um funcionamento. Mas esse funcionamento é feito de engrenagem, de parafuso. E precisa ser apertado, alimentado. E nós precisamos dar essa sequência agora. Dessa forma. De manhã eu falei que a sequência que nós devemos dar é no crescimento mesmo. E eu citei lá em 1 Pedro, que fala que nós começamos de uma maneira... Vamos lá, só vou ler o primeiro versículo.
de 2 Pedro. Não, 1 Pedro, perdão. 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala: despojando-vos, portanto, de toda maldade e engano, de hipocrisias e inveja e de toda sorte de maledicência. De manhã nós falamos sobre todo esse texto, mas eu vou falar só desse versículo. O 6º ano é quando, através do que Deus já fez na sua vida, você começa de uma maneira voluntária, se despojar do seu eu, da sua vontade. Não é mais falado, você tem que fazer isso. Você deve andar dessa forma. Sabe por quê? Porque você voluntariamente, aquilo que Deus já fez na sua vida, voluntariamente você se despoja do seu eu, das suas vontades, das suas razões, dos seus pecados. Ou seja, você começa a andar de glória em glória. E você começa a ver, você peca, houve alguma falha, o Espírito Santo vai estar ali naquele mesmo momento, trabalhando na sua vida e falando: olha, não é por aí, é por aqui. E você, por isso que é nessa hora que são estabelecidos, através do chamado do 4º ano, é que são estabelecidos os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos, os profetas. Porque há uma ação voluntária em você. Não há mais um comando que o homem precisa dizer: você faça assim ou você anda assim. Você começa a andar. Por quê? Porque você anula o seu eu. É assim que funciona. E aí aqueles que estão no 1º ano, que estão no 2º e que estão no 3º, são fortalecidos por aqueles que estão no 6º ano, que já está vivendo no alívio e deixando-se conduzir pelo Senhor. Vocês estão me entendendo, queridos? Mas de nada nós somos diferentes. Em nada. É apenas na disposição de deixar o Senhor completar aquilo que Ele iniciou. Não parar pela metade. Muitas pessoas, a tendência de muitas pessoas é sempre começar e não terminar. É sempre iniciar algo e parar pela metade. Aí o Senhor não pode fazer. A hora que vem o confronto, a hora que vem a morte, a hora que vem a poda, é nessa hora, fala: eu preciso ser fortalecido. Olha para o seu irmão e fala: você me ajuda. Deus só trabalha assim, querido, é com ciclos. Mas você tem que passar, fala assim para o teu irmão: não pode pular nenhum. Porque se pular, vai começar de novo. Vai começar tudo de novo. Amém, queridos? E aí eu quero que você volte lá para o Salmo de número 144. Porque no ano de 2012, ou seja, que é no 6º ano que nós entramos, nós precisamos entrar como profetas do Senhor. Assim como Davi, nesse salmo, ele diz assim, no versículo 1: bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha. Não se esqueça que nós estamos numa batalha. E todos, 1º ano, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, todos estamos
em uma batalha. Levanta as mãos assim e fala: Senhor, adestra as minhas mãos para a batalha. Em nome de Jesus. Nós precisamos, isso é uma declaração profética. Amém? Você está declarando que o Senhor vai adestrar as suas mãos para essa batalha. Os seus dedos. Nós vamos estar prontos. E aí, lá no versículo 12, ele fala assim: que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Levante a mão ou as mãos, pais aqui. Pais. O que você tem declarado profeticamente na vida dos seus filhos? O que você tem declarado, querido? Esse filho não tem jeito. Ah, não dá. Dá muito trabalho. Não aguenta essa criança. É isso que você tem declarado, é isso que você vai colher. Eu falei aqui no começo que nós temos responsabilidade daquilo que nós plantamos e declaramos. Se você declarar que seu filho vai ser assim, ele vai ser assim. Mas se você declarar uma palavra profética, dentro aqui, olha, dos propósitos de Deus, o Senhor vai cumprir na vida dele os planos. Querido, pai nervosinho, você que é nervosinho, em nome de Jesus, pede para o Senhor te dar um espírito manso, para que você não corrija o seu filho com raiva, e nem libere palavras de maldição contra ele. Você não sabe o que você está fazendo. Libere palavras de bênção. Fala comigo assim: nossos filhos serão na sua mocidade como plantas viçosas, e nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Amém, querido? É assim que você tem que declarar. É dessa forma, o povo de Deus tem que declarar todos os dias a palavra do Senhor, para que você esteja embaixo desse céu, para que você esteja, você e sua família, embaixo dessa cobertura maravilhosa, profética, que vem do Senhor. É dessa forma. Depois do versículo 13, fala assim: que transbordem os nossos celeiros, atulhados de toda sorte de provisões. São essas as palavras que você deve declarar na tua casa. Não dizer assim: o meu salário não dá para nada, meu salário é uma merreca. Você tem que dizer assim: os meus celeiros serão cheios, com toda a sorte de provisões, porque é o Senhor que é o Deus provedor. Querido, não é o teu trabalho, não é aquilo que você pensa que você é, o bom. Não é o seu know-how na profissão que vai dar a provisão. É o Jeová Jireh. É o Deus provedor. Amém. É assim que você precisa declarar na sua casa. Quantas pessoas pegam o seu salário e falam assim: não dá nem para pagar a conta? Não vai dar mesmo. E para de fazer conta se você não pode pagar. Em nome de Jesus.
Para de envergonhar o povo de Deus lá fora. Porque você compra e não paga. A ninguém deveis coisa alguma, a não ser o amor. Se você está devendo hoje, mas você já entendeu que isso não faz parte da sua vida, que você errou um dia, em nome de Jesus, o Senhor te dará provisão, para que você pague todas as suas dívidas. Mas que a prioridade seja pagar as dívidas e não compre nada. Só o necessário até que você pague as suas dívidas. Amém, queridos? Aí o Senhor vai encher os seus celeiros. Vai transbordar de mosto os teus lagares. E tem mais uma coisa aqui no capítulo, no versículo 4. Não, no 13 ainda. Fala assim, que os nossos rebanhos produzam milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas e não lhes haja rotura. O que significa isso, pastora Edmar? É que não percam as crias, né? E que nem dê doença. Não tenha rotura, porque se houver a rotura, o rompimento, perde a cria. Queridos, e se houver rompimento naquilo que o Senhor te deu como provisão, não vai ter jeito, vai ter perda. Então você precisa declarar a palavra de Deus dessa forma. Você não tem vaca, mas o que é que você tem que precisa de multiplicação na sua casa? Você declare essa palavra. O pastor Edmar tem vaca, você pode declarar sobre as vacas, em nome de Jesus. Amém? É isso, é provisão no nosso trabalho. É dessa forma. E depois aqui no final, fala assim, que não haja gritos de lamento em nossas praças. Sabe o que significa isso, querido? Que não haja violência, que não haja dor, porque a igreja precisa ir para as praças, para que não haja lamento, para que não haja dor, porque se a igreja sair e profetizar, e declarar as bênçãos do Senhor sobre aquela cidade, o Senhor vai cumprir. Sobre aquele bairro, sobre aquela praça, o Senhor vai cumprir. Nós estamos fazendo com a intercessão nas células, exatamente fizemos um mapeamento dos bairros onde tem as células, qual é a incidência maior, né, de roubo, prostituição, violência, tantas coisas, drogas. E o pessoal descobriu tudo isso, foi colocado num papel. Nós estamos indo de célula em célula, pedindo perdão a Deus por esses atos, no bairro, aonde tem a célula. E a gente primeiro pede perdão, em arrependimento. Mas não sou eu. A igreja tem que se colocar, a intercessão chama-se isso, colocar no lugar do outro ou da situação, para que o Senhor possa operar. E nós estamos pedindo perdão e profetizando, declarando a palavra abençoadora no bairro, na cidade, para que vidas sejam alcançadas. E é isso que o salmista fala, para que não haja lamento nas praças. Quantas vezes a gente sabe de notícias, né? O pessoal vem aqui, ai pastora, olha, está acontecendo isso naquele lugar, que absurdo, aquele crime. E quantas coisas nós ficamos sabendo pelo noticiário. E aí há um lamento nas praças, a dor. E nós precisamos também declarar e abençoar a cidade em nome de Jesus. Amém? E aí, no 15 fala, bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Nós precisamos trazer a palavra profética das bem-aventuranças sobre o lugar em que estamos, sobre a nossa cidade. É assim que nós vamos iniciar este 6º ano. Amém?
E aí que nós possamos fazer assim, faz comigo, ó. Que alívio, está funcionando, está funcionando. Amém, queridos? É dessa forma. E você precisa aprender a profetizar na sua família, na sua igreja, no seu trabalho, na sua empresa, em nome de Jesus.